Olá, boa noite. Meu nome é Angelisa, eu sou repórter da Acessa.com e essa noite a gente vai convidar mais uma vez a nossa colunista Paula, que é advogada de direito previdenciário, para falar sobre aposentadoria. As mudanças das regras de aposentadoria, muitas pessoas têm muitas dúvidas ainda dessas regras de transição, e eu vou convidar a nossa colunista para entrar ao vivo com a gente, para a gente poder bater mais um papo nessa noite de quarta-feira. Só um minuto que eu vou chamar ela aqui para a gente poder começar a conversar. Já estou chamando ela aqui. Só para falar, né, que... Agora Oi, sim. Paula. Tudo Oi, bom? Boa tudo bem? noite. Tudo jóia. Tudo certo. Boa noite. Eu estava apresentando para o pessoal você de novo, né? Agora já é a segunda live que a gente faz aqui na Acessa para tirar dúvida Uhum. do pessoal e falar um pouquinho sobre essas regras, né? De transição, para aposentar agora, né? Ainda existe muita dúvida em relação a esse assunto e até a gente divulgou nesses últimos dias que o INSS prorrogou o prazo de atendimento remoto, né? Então, até o dia 21 de agosto, né? Que vai ser Sim, só atendimento remoto. Então, sim. assim, também essa situação de fazer só o atendimento online faz com que as pessoas tenham mais dúvida e a dificuldade, às vezes, de mexer na internet, nos dispositivos do INSS. Então, isso acaba que dificulta ainda mais, né, Paula? Assim, você que tem essa rotina de atender as pessoas para tirar essas dúvidas a respeito desse assunto, deve ver que isso acontece muito, né? Tudo bem? Boa noite, Angelisa. Boa Então, noite. cumprimentar, né, o pessoal que já está entrando aí na nossa live. Agradecer mais uma vez o convite, o espaço, né, para a gente estar batendo um papo aqui. Dinamiza Prazer. bastante a nossa coluna, né, de previdenciário. Todo mundo está querendo uma informação mais prática hoje, mais de fácil acesso, né? E é Uhum. isso mesmo, Angelisa. O INSS prorrogou, né, o atendimento remoto, ou seja, tudo que o INSS está fazendo em relação aos requerimentos é feito mediante protocolo online, pelo aplicativo Meu INSS ou pela plataforma INSS Digital. Por um lado, parece muito simples, né? Fala assim, a pessoa nem precisa ir na agência. E isso realmente melhorou muito a vida, né? Por outro lado, Uhum. complica um pouco, porque alguns requerimentos não estão andando. As pessoas estão Uhum. tendo dificuldade mesmo. Muita gente, às vezes, não consegue gerar senha. E aí, sem a agência está funcionando, você não consegue. Outros requerimentos que demandam um atendimento presencial também não estão sendo feitos. Então, algumas coisas realmente estão dando problema. Sim. Uhum. E assim, acaba que também tem essa dificuldade, igual eu comentei, das vezes as pessoas não saberem acessar, tem essa dificuldade de mexer, né, nos dispositivos para poder fazer os pedidos, requerimentos, todos esses procedimentos. E isso também acaba que dificulta, né, atrasa um pouco o processo para essas pessoas, né? Atrasa. Porque o aplicativo, ele até é simples de mexer, mas precisa da pessoa ter Uhum. afinidade de mexer com aplicativos na internet. Se a pessoa Sim. não tem esse hábito, aí realmente se torna uma coisa muito complicada. Porque não é assim tão simples quanto enviar uma mensagem. Não é tão simples assim. Então, precisa da pessoa ter uma certa afinidade da internet estar funcionando bem, de ter um aparelho um pouco melhor, porque tem alguns aparelhos que não carrega bem o aplicativo do INSS digital. Então, assim, tudo isso pode atrapalhar a pessoa a conseguir o requerimento. Então, você falou tudo. Se Uhum. a pessoa não consegue mexer no aplicativo, ela não vai conseguir sair do lugar. Uhum. Sim.
Então, assim, para entrar nas nossas perguntas, né, a gente selecionou algumas questões aqui que são as dúvidas mais recorrentes, né, das pessoas em relação a essas regras, essas mudanças. Então, a gente pode entrar na primeira pergunta, o que é aposentadoria programada? Queria que você explicasse um pouquinho Então, para a gente. acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a pessoa que quer se aposentar por tempo de serviço, né, que contribui, na verdade, ela já está programando a sua aposentadoria. Então, eu gosto de usar as analogias que são as regras do jogo. Então, assim, você, né, você, Angelisa, nós estamos trabalhando, o Jorge, que eu vi que está aí também assistindo a nossa live, a gente trabalha, né? Carteira assinada, tudo direitinho. Então, assim, qual que é a regra do jogo? Com quantos anos a gente espera aposentar? Né? A gente trabalha, lógico, a gente adora trabalhar, mas vai ter uma hora de falar assim, nossa, quero aposentar. E isso é uma aposentadoria programada, uma aposentadoria que a gente sabe a data que ela vai encerrar. Então, você sabe quando você preenche todos os requisitos e programa a sua aposentadoria. Você faz uma contagem de tempo e também agora, né, pela regra que foi aprovada com a reforma da Previdência, você ainda precisa também acrescentar a idade. Uhum. E quanto à aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, elas são a mesma coisa? Não são, Angelisa. Quando a gente trabalha com aposentadoria por idade, né, o espectador que estiver assistindo essa live agora ou depois, né, que vai ficar gravada no portal da Acessa, é importante que a gente saiba o seguinte: a aposentadoria por idade é uma aposentadoria que leva em consideração só a idade. Você precisa ter 15 anos de contribuição se mulher, 20 anos de contribuição para o homem, embora existe, né, a possibilidade de ser apenas 15 anos de contribuição se a pessoa já estava filiada antes da reforma da Previdência, e precisa de ter 62 anos de idade se mulher, 65 anos de idade se homem. Então, a aposentadoria por idade, ela tem como seu peso maior a idade. Existe regra de transição para aposentadoria por idade também, mas vamos explicar só isso. Assim, ó, programar aposentadoria por idade. Qual é a regra vigente hoje para aposentadoria por idade? 62 anos para a mulher, 15 anos de contribuição. 65 anos para o homem, 15 anos de contribuição. O homem que entrou no mercado de trabalho agora vai ser 20 anos de contribuição, porque ele já pega a regra nova da reforma, tá bom? E a tal da aposentadoria por tempo de contribuição? Era muito prático, Angelisa. Vou te falar que, assim, eu tinha isso quase que já natural meu. A gente fazia a contagem, ó, precisa ter 30 anos de contribuição quando mulher, 35 anos de contribuição se homem. Né? Não precisava se preocupar com a idade ia ser levada em consideração para o fator previdenciário. E agora? Não é mais assim. Agora a gente só vai trabalhar com esses 30 e 35 anos se a gente estiver falando de aposentadoria das pessoas que já estavam quase na hora de aposentar. Fora isso, qual que é a regra agora? É você somar a idade, 62 mulher, 65 homem, com o tempo de contribuição, no mínimo de 15 a 20 anos de contribuição. Então, ela mudou muito do que era antes. Hoje em dia, a meta do trabalhador não é mais atingir 35 anos de contribuição, e sim verificar em qual regra de transição que ele vai se encaixar. Sim. Só te perguntar, o áudio tá melhor? Você tá Agora eu tô, não, agora eu tô te ouvindo bem. De repente deu umas conversas assim, mas acho que era só um barulho, um ruídozinho. A primeira coisa que viu. Ah, sim. Então tá certo. Só para poder falar com quem está entrando agora, né, que a gente está fazendo uma live hoje com a nossa colunista, advogada de direito previdenciário, para falar sobre regras de transição para aposentadoria. Então, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse assunto e quiser mandar aqui nos comentários para a gente, pode mandar logo embaixo que a gente consegue ver e no final responder essas outras questões. Vamos passar para a terceira pergunta. E aposentadoria por tempo de contribuição acabou? Você falou um pouco.
A aposentadoria por tempo de contribuição, ela mudou dramaticamente, né? Então, era até o que começamos a conversar, falei, era muito fácil, né? A mulher tinha que atingir 30 anos, o homem tinha que atingir 35. Então, assim, essa era a meta de todo trabalhador brasileiro. Hoje não é mais assim. Mas a gente tem que pensar, Angelisa, que a gente tem uma população que já estava na regra do jogo, né? São as pessoas que já estavam trabalhando e que tiveram essa mudança abrupta na aposentadoria. Aí a pessoa vai pensar assim, meu Deus, e agora? A regra não é mais a mesma. Essa pessoa vai sair prejudicada? Não tem nada que essa pessoa possa fazer? Não, calma. A aposentadoria por tempo de contribuição ainda existe. Então, a gente precisa calcular se você se encaixa em alguma regra de transição. E aí sim, depois de verificar se você aposenta melhor na regra da aposentadoria por tempo de contribuição anterior à reforma, ou se as regras da reforma podem até te beneficiar de algum jeito. Porque pode acontecer, sabe, Angelisa, da regra da reforma da Previdência ser melhor para a pessoa do que a regra anterior. Né? O fator previdenciário era muito pesado. Característica mais marcante da aposentadoria por tempo de contribuição era o fator previdenciário. Então, assim, a pessoa, ela podia se aposentar em qualquer idade, sabe? Vamos supor, Angelisa, você tem uma mãe, uma prima, uma tia, 47 anos, né, 49, e ela já tem o tempo para aposentar. Ela podia se aposentar? Podia. Mas ela ia aposentar com um salário compatível com o que ela trabalhou a vida inteira? Não. Que o fator previdenciário ia achatar o benefício o máximo possível. Por quê? Porque a legislação pensava assim, nossa, essa pessoa é muito nova, ela não pode aposentar agora. Então eu tenho que segurar essa pessoa o máximo possível. Mas se mesmo assim ela quiser pegar o benefício, então eu vou dar um benefício menor. Que aí ela vai sentir no bolso. Ela vai falar assim, nossa, não quero esse benefício não vou aposentar. Então a intenção era desestimular a pessoa a pegar o benefício. E isso vigorou durante muito tempo. Só que chegou um momento que o governo percebeu que a situação financeira do Brasil é tão delicada, a gente tem uma população, né, com um rendimento tão baixo, que mesmo quando o governo abaixava o rendimento da aposentadoria, mesmo assim a pessoa optava em pegar o benefício. Então, a regra da aposentadoria mudou para quê? Para que a pessoa não pegue o benefício mais. Né? Para que esse benefício se torne o mais distante possível dessa pessoa. Em alguns casos, quando a gente faz essa comparação, se a pessoa esperasse um pouquinho mais, ela ia receber um benefício bem melhor. Então, é muito importante fazer esses cálculos, porque a aposentadoria, Angelisa, é para o resto da vida. Tem poucas hipóteses de revisão, sabe? Assim, pode surgir essa pergunta, né, no decorrer da live. Ah, aposentei, posso revisar a minha aposentadoria? Nem sempre dá para revisar. Então, a pessoa tem que saber que quando ela aceita um benefício mais baixo, porque ela está com muita pressa de aposentar rápido, isso pode ser um tiro no pé. Porque depois ela não vai conseguir melhorar aquilo ali. Sim. Então, é porque às vezes eu imagino que muitas pessoas devem pensar assim, com essa reforma da Previdência, não tem jeito, eu vou sair no prejuízo mesmo. Porque vai demorar mais tempo, vai ser mais difícil. Então, você vem falar que nem sempre é uma situação ruim, né? Para as pessoas também tirarem esse estereótipo de que vai ser complicado, que não vai ter benefício. Isso mesmo, tem que tirar esse estereótipo. Sim. E vamos falar agora quem que tem direito a se aposentar, né? Quem que tem direito a se aposentar? Tem que tirar mesmo, desmistificar isso de que toda, né, assim, nossa, toda reforma da aposentadoria é muito ruim. Por quê? Antes até de entrar na sua pergunta, não estou fugindo do tema, mas só para a gente introduzir, né, o tema. É porque esse comentário que você fez é muito bom, né, para as pessoas pensarem assim. Sempre que tem uma reforma da Previdência, tem muita campanha, né, na televisão, no rádio, a reforma da Previdência, a aposentadoria vai mudar, vai ficar mais difícil de aposentar. Então, o que a pessoa fica com medo, corre e pede o benefício. Isso já aconteceu várias vezes na história do Brasil, né? Só que, hoje em dia, você tem várias formas de cálculo e você tem
programas de cálculo. Então, você não precisa ser pego desprevenido. Você pode prever quanto que vai ser o seu benefício e você pode, né, voltar até aquela palavra, você pode se programar. Você não tem essa surpresa, né? Nossa, ficou muito ruim, eu não sabia que ia ser assim. Não, calma, você consegue programar. Então, a pessoa precisa, primeiro de tudo, saber, deixa eu fazer o cálculo, deixa eu ver se esse valor realmente me atende. E tem que pensar também na conjectura da pessoa, por exemplo. Ela tá desempregada. Se ela estiver desempregada, a situação dela é diferente de uma pessoa que tem um trabalho, está contribuindo para a Previdência. Ela tem uma empresa, ela tem um MEI, por exemplo, porque a situação dela também é diferente de uma pessoa que está desempregada. Então, cada caso é um caso, ela tem que projetar. Aí sim, entrando na sua pergunta, quem que pode se aposentar? Primeira coisa importantíssima, a pessoa para poder ter direito a uma aposentadoria, gente, ela tem que estar contribuindo para o INSS. Se ela não está contribuindo para o INSS, aquela pergunta é muito comum de que chegar no escritório, tipo assim, minha vizinha nunca contribuiu e aposentou. Chegou numa certa idade lá, o INSS foi lá e aposentou ela. Gente, isso não existe. Então vamos deixar muito claro. Se a sua vizinha, que nunca contribuiu, apareceu com o benefício do INSS, ela não aposentou, ela está recebendo um benefício assistencial. Outro ramo do INSS que cuida de assistência social para aquelas pessoas mais vulneráveis. Agora, se a sua vizinha se aposentou mesmo, então ela te enganou, porque ela contribuiu para a Previdência Social e não está te contando. Ela veio contribuindo, né, ano a ano, preencheu os requisitos e aí sim ela tem direito a um benefício de aposentadoria. A aposentadoria pressupõe que você contribuiu para a Previdência Social. Tem algumas exceções? Tem. Tipo assim, por exemplo, a pessoa trabalhou na roça, né? Trabalhava na roça, com capina, plantio. Aí ela entrou, né, no INSS, provou que ela trabalhava na roça, nessa situação de trabalhador rural. Pode até acontecer dela não ter pago e o INSS contar esse tempo. Mas fora isso, não tem jeito. Ela tem que contribuir para a Previdência Social. Então, quem se aposenta é quem contribui e preenche os requisitos da aposentadoria. Então, tá certo. Vamos para a próxima pergunta. Como que funcionam as regras de transição da reforma da Previdência? São muitas regras, Paulo? São muitas regras, Angelisa. Você tem uma ideia, nós estamos hoje, né, com 4 regras de transição vigendo no momento. Então, a gente tem a regra de pontos, tá? Que vamos lá, vamos explicar para as pessoas o que é a regra de pontos. No governo da Dilma, a gente a Previdência Social já era um problema. Na verdade, entra governo, sai governo, a Previdência Social é sempre um problema. Porque é pesado, né? O gasto da Previdência Social é muito pesado. A gente tem aquela questão de que a pirâmide etária do Brasil está mudando, tem mais gente recebendo benefício do que gente trabalhando. Então, a Previdência Social é muito cara. Isso aí é indiscutível. Aí, muito bem. Então, entra governo, sai governo, e a Previdência Social é uma pedra no sapato dos governos. E o governo da Dilma também era. Tem que arrumar alguma coisa na Previdência. Uma alternativa que ela pensou foi estipular a regra de pontos. Então, você somava tempo de contribuição e idade, e com essa soma, você não tinha aplicação do fator previdenciário. Então, o pessoal que está assistindo a live aí, lembra que eu falei assim, o governo vai achatar o seu benefício para te desestimular a pegar o benefício muito jovem. Quando você espera para chegar na tabelinha dos pontos, o que o governo faz? Ele te dá a aposentadoria sem fator previdenciário como uma espécie de vantagem. Tipo assim, você esperou, você somou idade mais tempo de contribuição, então o seu prêmio é uma aposentadoria sem esse fator previdenciário. Você não vai ter esse peso do fator previdenciário. Mas o que acontece? Num primeiro momento, as pessoas perceberam, falaram, nossa, que bom, então eu vou esperar.
Só que chegou um momento, Angelisa, que não surtiu o efeito que o governo imaginou que ia acontecer. As pessoas começaram a pegar a aposentadoria de qualquer maneira. Não vou esperar, não, vou pegar a aposentadoria de qualquer maneira. Então, não surtiu o efeito pretendido. E a regra de pontos deixou de ser uma regra de aposentadoria para ser, na reforma da Previdência, uma regra de transição. Ou seja, aquela pessoa que está muito próximo de se aposentar pode fazer a regrinha de pontos. E se ela atingir uma tabela que vai subindo ano a ano, por exemplo, esse ano já está com 97 pontos para o homem, 87 para as mulheres. O ano que vem vai ser 88 para as mulheres, 98 para os homens. Então, ano a ano vai subir nessa tabelinha. Mas se essa pessoa conseguir encaixar nessa tabelinha, ela pode pegar a sua aposentadoria. Sem fator previdenciário? Não. Aí não ia ser tão bom assim, né? Aí vai ter um redutor da aposentadoria. Essa é uma das regras. Tem mais outras 3. A outra regra é o fator previdenciário. Deixou de ser regra de aposentadoria, passou a ser regra de transição. Eu fecho, né, as condições para me aposentar e aplica-se o fator previdenciário porque eu já estava quase lá. Então é uma possibilidade também. E tem ainda as regras dos pedágios, que é uma regra que a população está até mais familiarizada, né? Porque o pedágio já foi instituído uma vez, lá em 98, no governo do Fernando Henrique, na outra reforma da Previdência. Como funcionam os pedágios? Tem 2 pedágios vigentes. Para aquela pessoa que estava faltando menos de 2 anos para se aposentar, ela vai pagar um pedágio de 50% do tempo que lhe falta, né, mais o tempo que realmente falta, e vai poder se aposentar. Para aquela pessoa que faltava mais de 2 anos para aposentar, ela vai pagar um pedágio de 100% do que lhe falta, mais o tempo efetivamente que falta, e vai se aposentar. Então, precisa fazer muita conta. Vou dar um exemplo para você. A pessoa, homem, estava vendo a aposentadoria dele ali, ó. Ai, meu Deus, o ano que vem eu vou aposentar. Tô com 34 anos. 34, tá quase lá. Aí, o que aconteceu? A reforma da Previdência passou. Não vai rolar mais, porque não é mais 35 anos. Mas ia ser muito injusto se essa pessoa não pudesse se aposentar, né? Pô, tava lá, quase lá. Aí, muito bem. O que o governo fez? Ele vai contribuir 1 ano que faltava, mais 50%. Então, ele vai contribuir 1 ano e meio. 1 ano e meio, aí ele pode aposentar na regra do pedágio de 50%. Por quê? Porque faltava menos de 2 anos para ele se aposentar. E a regra do 100%? É para aquela pessoa que faltava um pouquinho mais. O homem, que ao invés, né, de tô quase lá nos 35, não, ele tinha 31. Faltava 4 anos para ele se aposentar. A regra mudou. O que vai sobrar para ele? Vai ter que esperar 8 anos para se aposentar, que são os 4 mais 4 do pedágio de 100%. Dobra. Então, dobrou o tempo. Então, não assim, não é bom, mas também não é o fim do mundo. Tem uma chance dessa pessoa se enquadrar em uma dessas regras de transição. São muitas regras, né? Você viu, são 4 cálculos diferentes. Aí, o que a gente faz, né? A gente ou qualquer, né, profissional que a pessoa contratar. Né? A pessoa pode ir num advogado que, né, conheça de direito previdenciário, o advogado vai fazer 4 cálculos para essa pessoa. Qual é a regra de transição que melhor se adapta àquela pessoa? Aí ele vai poder falar, olha, espera um pouquinho mais, ou então não espera, pega a aposentadoria de uma vez, ou então dá uma notícia muito triste, fala assim, ó, infelizmente você não preenche os requisitos para nenhuma das regras de transição, então vai ter que esperar a idade, não tem outro jeito. A idade é pesada, né, Angelisa? Porque 65 anos, sim, né? Ninguém quer trabalhar até os 65 anos. Então, é muita coisa mesmo. Não é? A regra de transição pode ser a salvação da lavoura, né? Mas, meu Deus, tem como sair antes. Mas precisa fazer esses cálculos na ponta do lápis, viu? Então, são muitas regras e tem que fazer o cálculo do valor também, porque o valor varia, né? Então, o fator previdenciário incide em algumas, em outras não. Existe a regra nova, né, que o governo aplicou, que todo mundo parte de 60%.
Então, deixa eu explicar para os nossos espectadores como é que funciona isso. Então, estamos na luta, né, Angelisa? Eu trabalho, você trabalha. Quando a gente for aposentar, pela regra, né, da reforma da Previdência, o que o governo vai fazer? Ele vai pegar o nosso histórico de contribuição, vai fazer uma média aritmética, tá? Vai chegar numa média da sua contribuição, que dá aquela compensada, né? Aquele mês que você ganhou mais, aquele mês que você ganhou menos, faz uma média. E dessa média, todo mundo vai partir de 60%. Eu, você, o Jorge, todo mundo vai começar em 60%. Quando que o nosso benefício começa a melhorar? Quando a gente começa a ter mais de 20 anos de contribuição. Então, quando você tem mais de 20 anos de contribuição, soma 2% nesse cálculo base. Então, passa a ser 62, 64, 68, 74 e assim sucessivamente. Então, pode ser que o cálculo seja vantajoso, mas pode ser que o cálculo seja ruim também. Então, esse cálculo é necessário ser feito para que a pessoa saiba exatamente o que ela pode esperar desta aposentadoria. E, eventualmente, Angelisa, até para ela melhorar a contribuição dela. Porque, às vezes, a pessoa... Acontece muito, eu já, né, um tempo atrás, eu fiz uma live sobre o MEI. Né, o MEI, a pessoa que é contribuinte individual, autônomo. O que acontece muito? A pessoa pensa assim, não vou dar dinheiro para a Previdência Social. Eu vou pagar em cima do mínimo. Então, nisso, se a pessoa não ganha salário mínimo, se a pessoa ganha melhor do que isso, é autônomo, é contador, é psicólogo, é cabeleireira, é cozinheira, ela ganha mais do que o salário mínimo, mas ela paga só sobre um salário mínimo, ela não está enganando o governo, ela está enganando a ela. Por quê? Quando ela for pedir um benefício previdenciário, quanto que ela vai receber? Um salário mínimo. Né? Então, ela precisa saber que essa contribuição, além de caracterizar sonegação, ela vai atrapalhar essa pessoa. Porque o dia que ela quiser parar de trabalhar, que ela fala assim, nossa, né, tô doente, preciso de um tempo, preciso me recuperar, fazer um tratamento médico, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter um salário mínimo e, às vezes, um salário mínimo não vai ser suficiente para as despesas dela. Sim. Então, quando você faz um planejamento previdenciário, você senta com um profissional e avalia como é que está a sua situação previdenciária, esse profissional ele vai poder, inclusive, falar com essa pessoa, contribua melhor para a Previdência Social, porque você pode melhorar a sua média de contribuições. Às vezes você está pertinho de aposentar, então contribui num valor melhor para isso, né, refletir no benefício que você vai receber, faz uma complementação, paga eventuais buracos, porque às vezes a pessoa trabalhou, mas não contribuiu. Não é sempre que isso pode acontecer, sabe, Angelisa? Mas é importante as pessoas saberem que pode acontecer de você poder preencher esses buraquinhos e contribuir nesses períodos para contar para a sua aposentadoria. Não é uma regra, como é que eu vou dizer? Não é uma regra geral, mas assim, pode acontecer essas situações. Então, tem que analisar direitinho. Eu acho que a reforma da Previdência, antes da pandemia, que agora as pessoas só querem falar de pandemia, economia e como é que vai ser a vida, né, o novo normal, essas coisas todas. Né? Por exemplo, a gente passa maquiagem agora para ficar em casa, né? Porque não adianta nada arrumar para andar de máscara. Né? Então é o novo normal. Não tem, né? Esse é o novo normal. E aí, mas antes da pandemia, estava muito claro que as pessoas precisavam se preocupar com a aposentadoria. Uma coisa que o brasileiro não faz, né? A gente não faz. Quando eu também, todo mundo, né? Eu talvez me preocupo mais porque eu vejo isso todo dia, mas geralmente a gente não faz isso, a gente não preocupa. A gente fala, a aposentadoria é um negócio que eu vou precisar quando eu estiver velho. E o velho é muito longe da gente, né? Só que quando veio a reforma da Previdência e toda essa discussão, o benefício vai ser difícil de conseguir, e o Rodrigo Maia, né, falou uma frase muito emblemática, que ele disse assim, a aposentadoria não é para manter padrão de vida de ninguém. Não sei se você se recorda, ele
ele falou isso, né, quando ele estava defendendo a votação da reforma da Previdência. Sim. Então, aí as pessoas deram aquele susto, assim, falando, nossa, né? Então, como é que eu vou viver quando eu depender só da minha aposentadoria? Então, assim, é importante que as pessoas se preocupem com isso, porque nós vimos isso agora durante a pandemia, né? Nós temos agências fechadas, um monte de gente sem pagamento, um monte de gente que trabalhava na informalidade sem ter direito a benefício nenhum, muita gente doente com dificuldade para conseguir benefício no INSS. Então, a previdência, ela não é uma coisa para quando você estiver velho. Ela é a realidade que vai te ajudar na hora que a situação complicar. Então, precisa estar sempre de olho na sua previdência. Sim. Paula, só para poder dar um retorno, que a Flávia Valente, ela mandou uma pergunta enquanto a gente estava conversando. Flávia, só para te dar um retorno, a gente vai deixar sua pergunta para o final, mas a gente vai te responder, então fica com a gente até o finalzinho que ela vai ser respondida. Vai sim. Flávia, eu vi a pergunta, eu estou guardando porque tem uma pergunta que vai me dar o gancho para entrar nessa questão que você perguntou, Flávia. Ótimo. E passando para mais uma pergunta, eu acho que tem a última que eu fiz, não foi das regras de transição? Foi o que você fez, regras de transição. Isso. Não, eu vou... Mas ficou faltando uma, que é a aposentadoria especial. Da aposentadoria especial. E é essa mesmo que vai dar o gancho para a gente responder a Flávia. Vamos lá. Tá. A aposentadoria especial, né, Flávio, o pessoal que está assistindo ou que vai assistir depois, é uma aposentadoria muito boa, uma aposentadoria que a gente gosta muito de trabalhar, porque ela leva em consideração as condições do ambiente de trabalho daquele cidadão. Então, por exemplo, né, eu trabalho numa empresa metalúrgica de Juiz de Fora, né, trabalho numa empresa metalúrgica. Nessa empresa, eu trabalho em locais muito quentes, eu trabalho com eletricidade, eu trabalho com elementos químicos. Então, quer dizer, eu trabalho num ambiente perigoso, insalubre, um ambiente que está mais propenso a ter um acidente de trabalho ou um ambiente que eu estou mais propensa a adoecer. Porque eu trabalho naquele ambiente nocivo à minha saúde. Eu estou sempre em risco para trabalhar ali. Então, a aposentadoria especial, ela foi criada com o intuito de proteger aquele trabalhador que está num ambiente nocivo à sua vida, entendeu? Ele precisa sair mais cedo do mercado de trabalho porque ele está trabalhando num local muito pior do que os outros trabalhadores. Então, a Previdência fez uma lista com quais são os agentes nocivos que dão direito a essa pessoa se aposentar especial ou não. E essa aposentadoria vigorou aí por muitos anos, viu, Angelisa? Até novembro do ano passado. A reforma da Previdência, ela dificultou muito a concessão da aposentadoria especial. Mas quando eu digo muito, é muito mesmo, demais da conta. Por quê? Porque antes, o intuito da aposentadoria especial era preservar o trabalhador, evitar um acidente de trabalho, evitar o desgaste físico desse trabalhador. Depois da reforma da Previdência, só tem direito a aposentar-se pelo texto atual, tá, gente? Isso está sendo discutido ainda, com várias ações no Supremo que estão discutindo que a reforma foi muito restritiva. Depois da reforma da Previdência, só tem direito à aposentadoria especial aquela pessoa que tem risco de morte no seu ambiente de trabalho. Então, quer dizer, a reforma desprotegeu esses trabalhadores. Mas aí, calma, não se desesperem, nem tudo está perdido. As pessoas que trabalhavam nessas condições especiais até 13 de novembro de 2019 têm aquele instituto lindo que a gente fala direto, mas às vezes a gente não sabe o que quer dizer, que é o direito adquirido, né?
O direito adquirido é isso, é que você trabalhou na vigência de uma legislação. A legislação mudou. Tudo que você trabalhou, perdeu? Não, não perdeu. Então, você tem direito adquirido a ter aquela legislação aplicada à sua situação. Então, essas pessoas que trabalham em ambientes periculosos, né, ou insalubres, que são, né, periculosos, eletricidade, né, agentes inflamáveis, agentes explosivos, né, pelo amor de Deus, né, Angelisa, como não falar, né? Ontem nós vimos em Beirute o nitrato de amônia, sim, mal, né, acomodado, né, de maneira irresponsável, o que aconteceu? Então, nitrato de amônia é um agente químico, um reagente químico, né, que foi colocado ali em alta temperatura e deu no que deu. Então, uma pessoa que trabalha sujeita a um agente químico cotidianamente, ela está sujeita a acontecer um acidente desses. Lógico, que pelo amor de Deus, tomara que nunca na mesma proporção. Mas pode acontecer com postos de gasolina, por exemplo, as bombas de combustível, né? Com as pessoas que trabalham próximos de canaleta de gás, né? As pessoas que trabalham com redes elétricas altíssimas. Então, são pessoas que estão sujeitas. E tem aqueles agentes nocivos que não causam, assim, aquele problema de uma vezada só, mas que no decorrer do tempo, que é a pergunta da Flávia, insalubridade, muito tempo você sujeita aquele agente nocivo, você pode vir a desencadear um problema de saúde. Por exemplo, o ruído. Você trabalhar num ambiente muito ruidoso, um dia, talvez não tenha problema nenhum, mas você trabalhar todos os dias, você pode desenvolver uma perda auditiva. Né? Você trabalhar aspirando alguns agentes químicos, um dia faz diferença, mas vários dias pode ser um agente químico cancerígeno. Pode te dar câncer. O calor, né, o calor exaustivo, causa deterioração da pele. Então, assim, são vários problemas. Essas pessoas têm que ter alguma proteção. E é aí que o direito adquirido vem. Para isso, a legislação calcula alguns conversores, né, que você ganha, né, 40%, né, 10%, 20% ou 40% de insalubridade, ou 30% de periculosidade. Isso que você ganha na esfera trabalhista. E na esfera previdenciária, a gente tem o quê? A gente tem a diminuição do seu período de trabalho. Você não precisa trabalhar tanto tempo para ter direito a se aposentar. Então, existe um redutor do seu tempo de trabalho. Aí, nesse caso, Flávia, para eu poder te dar mais informações, aí teria que verificar o caso concreto. Por quê? Então, assim, mulher tem um redutor diferente do homem, entendeu? Alguns agentes nocivos têm redutores diferentes entre si. Então, por exemplo, você trabalhar no ruído é uma aposentadoria que era conseguida aos 25 anos. Mas se você trabalhasse com raio-x, era conseguido aos 20. Né? Não é de idade não, tá, gente? É de tempo de contribuição. E aí, isso precisa verificar de acordo com a situação. Então, mais informações, ela precisa consultar um especialista. Uma pessoa que conheça e que ela vai trazer mais informações sobre o caso concreto dela. Que aí não dá pra gente explicar, senão corre risco de eu dar uma informação errada ou até das pessoas que assistirem a live mentalizarem uma informação errada, né? E depois a gente, para explicar, né, que não é para todo mundo, a mesma regra é mais difícil. Sim, sim. E a gente teve mais uma pergunta de uma pessoa que está assistindo a nossa live, né? Que é da Pantiara Neves. Ela pergunta se existe algum programa específico para fazer o cálculo do valor do benefício. Um aplicativo ou um site? Como que existe, Paulo, algum dispositivo? Gratuitamente existia. O site do INSS calculava o valor do benefício. Depois não está calculando mais, tá? Ele calcula as regras de transição, ele te fala o prazo para você aposentar, entendeu? Não é muito simples, o site é um pouco confuso essa parte, até para gente que trabalha com isso todos os dias.
às vezes, olhando assim pelo site, não dá para ter uma impressão muito clara, mas ele faz esse cálculo para você. Agora, dos valores, Pantiara, ele não faz mais. Então, eu só conheço, no momento, sites pagos, tá? Sites previdenciários mesmo, que você paga uma assinatura, aí você tem direito a uma calculadora digital, né, que você alimenta com as informações e ele sai com o valor do benefício para você. Mas o tempo é fácil de calcular pelo site do INSS de maneira gratuita. O valor, no momento, eu não tenho nenhum site gratuito para indicar. Uhum. Você poderia falar alguns exemplos, assim? Você sabe de cabeça alguns exemplos? Então, de site? se ela, né, tiver disposta a fazer o pagamento dessa assinatura, né, a gente tem o site do IEPREV, né? Tem o IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários. Nós temos o site do... Isso. Nós temos o site do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é o IBDP, tá? Que aí tem um programinha que chama IBDP Calc, que também faz o cálculo para as pessoas, tá? Nós temos outros sites também de cálculos específicos, né? De advocacia, como da Juspodium, que faz o cálculo direitinho. Então, cada um vai ser de acordo com a necessidade dela. Então, tem que verificar isso direitinho. Acho que tem um também que chama Prévios. Então, assim, eu não sei te dizer quanto que ficam as assinaturas. Eu, particularmente, vou dar uma dica aí para a Pantiara. Se for para você fazer um cálculo só, não pague a assinatura, porque vai ficar caro. Entendeu? Então, assim, né? A assinatura desses sites são caros, porque são assinaturas anuais, entendeu? Aí, se for fazer um cálculo só, eu não recomendo. Agora, se ela tiver uma demanda, né? Se ela for minha colega advogada, tiver um público aí já é mais interessante ela procurar esses sites mesmo, porque a gente tem feito muito cálculo, viu? Quem gosta de direito e acha que não vai fazer matemática, tá muito enganado. A gente faz conta pra caramba, tá? Faz conta o tempo todo e fica ali tentando. E, ó, você é até um pouco mais audaciosa, viu, Angelisa? A gente está precisando entender até de economia atualmente. Ó. Porque o cliente, ele não quer só o valor da aposentadoria, não. Ele quer uma estimativa de quanto que ele vai receber daqui a 5 anos. Entendeu? Se ele pegar esse dinheiro... Uma vez, até isso eu tive que estudar. Se ele pegar esse dinheiro e colocar numa poupança, é mais vantajoso para ele colocar o dinheiro na aplicação do que esperar para aposentar numa outra época. Eu falei, meu Deus. Então, não é mole, não. Tem que fazer toda uma análise direitinho, porque tem que se preocupar, né, gente? Uma informação dada equivocada pode fazer a pessoa pegar uma aposentadoria na hora errada e depois, até entrando, né, no último tópico aí da nossa live, já encerrando, a questão das revisões, né? Que eu falei com você que ia deixar para o finalzinho. A questão de revisar a aposentadoria é mais difícil do que parece. Sim, sim. Paula, as perguntas acabaram, assim, você quer fazer algum comentário sobre alguma situação? Talvez falar um pouco sobre como que está a situação agora desses requerimentos que estão dando entrada, está demorando muito. Eu estava falando que eles estão dando retorno rápido e acaba que parece que nem analisou os documentos. Não sei, assim, se você quiser fazer algum comentário sobre essa situação, né, para quem uma boa lembrança, Angelisa. Uma coisa que tem acontecido muito, né? Às vezes alguma pessoa que está assistindo a live pode se identificar. É essa questão de que o INSS tem analisado os processos administrativos de maneira muito superficial. Então, assim, entendam bem, né? Eu sei que tem muito serviço, muitos servidores se aposentaram, o INSS está precisando de mão de obra, mas, às vezes, o servidor que está analisando, ele está analisando com pressa, está preocupado em bater metas. Não sei o que pode estar acontecendo, mas pode estar acontecendo que os requerimentos estão sendo analisados de maneira muito rápida. Eu tive um caso, né, que eu contei para a Angelisa, agora vou compartilhar eles, né, com o mundo, né, porque a internet abriu a janela para o mundo.
Eu tive um caso de aposentadoria que eu protocolizei, né, o documento, e 45 minutos depois já estava no meu e-mail a resposta do meu benefício, do pedido de benefício. E eu fiquei impressionada. Assim. Pena que negou, né? Se tivesse concedido, ia ser o benefício mais rápido da história. Mas negou. E aí eu falei assim, caramba, né? Tipo, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o servidor devia estar lá com o computador aberto, esperando o meu documento chegar. Ele olhou e respondeu, ele pegou a resposta para mim. Isso, né? Pouco provável, né, gente? É claro que não. Então, assim, você vê que o serviço é feito tão automaticamente que às vezes não é analisado tudo o que precisa. Então, a minha mensagem, como eu sempre faço na minha coluna, sempre faço nas minhas postagens, é sempre muito informativa. Se você está pedindo um benefício no INSS, se você está encontrando dificuldade para contar o seu tempo, para chegar no quanto tempo você tem para aposentar, ou o INSS está negando alguma coisa que você precisa, tem direito, auxílio-doença, que tem muita gente precisando, as agências estão fechadas, não está acontecendo perícia, tá? As perícias estão sendo feitas de maneira documental. Você manda o atestado médico, alguém lê o atestado médico e dá uma resposta para você. Então, se você não está conseguindo resolver as suas coisas no INSS, procure um especialista, uma pessoa que domina a matéria de direito previdenciário. A matéria é complicada, né? Brinquei com vocês aqui na live, a gente leva na brincadeira, mas são muitos cálculos, são muitas regras, as regras mudam com muita frequência. Então, precisa ser uma pessoa que conheça mesmo, para que você não receba uma informação equivocada, tá? Procure uma pessoa de sua confiança e peça auxílio para trabalhar com essa indisponibilidade do sistema, a agência está fechada, não está conseguindo resolver pelo aplicativo. Às vezes a pessoa nem sabe por que negou, né? Tipo, qual é o motivo, a pessoa não sabe. Às vezes a forma que o INSS responde, a pessoa não entende, não é claro, né? O motivo, o que não passou, que documento passou. Acontece isso com muita frequência, né? De não ficar muito claro qual foi o documento que negou. E então, fique sempre de olho nisso, né? Eu estava falando da questão das revisões. Tive também uma situação recente que eu até fiquei muito triste. A pessoa né, teve o cálculo da aposentadoria feito todo errado e deixou passar mais de 10 anos que ele já estava aposentado. Aí quando chegou para eu analisar, infelizmente, falei com ele que não cabia nenhuma revisão, que já tinha passado mais de 10 anos. E isso é sempre preocupante, tá? Então, assim, quando conseguir um benefício do INSS, verifica se realmente tudo foi contado direitinho, se o benefício está certinho, para que você não perca esse tempo, tá? E se teve algum erro, se o seu benefício veio muito diferente do que você imaginava, procure ajuda especializada, né? As agências do INSS têm servidores muito bons, mas também tem acúmulo de serviço, né? Depois da pandemia vai ficar uma loucura, vocês não tenham dúvidas, vai ter fila, vai ter muita coisa para resolver. Então, procurem saber as informações direitinho para que você consiga a sua melhor aposentadoria e consiga se programar com aquele benefício, viu? Então tá certo. Paula, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por estar junto com a gente aqui respondendo as questões dos nossos leitores. E com certeza você tirou a dúvida de muitos deles, né? E assim, a gente encerra mais uma vez, vamos voltar aí, convidar você mais vezes, sempre tem muitas dúvidas, sua coluna é muito acessada. A gente agradece então pela sua participação aí nessa live e vamos encerrar hoje, né, com bons frutos, né, por toda essa conversa aí que a gente teve. Muito obrigada pela participação. É isso mesmo. Eu agradeço a todos que entraram, aos que ainda vão assistir essa live. Agradeço novamente ao canal, né, pelo convite, por disponibilizar esse espaço.
E, né, uma boa semana a todos, uma boa noite. E se precisarem sair de casa, usem máscara, se cuidem. Sim, um abraço, sim. né? É isso. Boa noite para todos e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.